Meus queridos, eu vou fazer uma pequena mudança hoje, e um pouco em função do nosso tempo, que deve ter atrapalhado muitos estarem no culto, e também pelo fato de vocês, quase que na sua totalidade, estarem aqui desde as 6 horas. Então, eu vou terminar o culto mais cedo hoje, amém? E eu vou deixar para fazer a conclusão do nosso estudo de números no próxima quarta-feira, ok? Como nós tínhamos combinado, que aí aproveitamos o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que gostariam de estar. Alguns têm até trabalho de faculdade, de término de curso, me disseram, pastor, que pena. Então, quarta-feira a gente faz a conclusão e o programa que eu tinha planejado, e hoje nós vamos meditar no outro texto. Então, vou pedir você, porque abre sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Sim, obrigado, Júlio. Sexta-feira nós temos a nossa vigília, é a última, não é a última do ano, porque no dia 31 nós temos aquela, né? No dia 31 nós temos mais um, que começa no dia 31 e termina primeiro, mas sexta-feira nós temos vigília às 9 horas, viu, irmãos? Aqueles que puderem estar, façam um esforço para estarem presentes nessa sexta-feira, a nossa vigília de oração. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quantas vezes nós já não fomos consolados por esse texto da palavra? Os irmãos podem dizer, pastor, esse texto já me ajudou demais. Tantas vezes. Quando eu leio o versículo 31 que nós lemos, a parte B, se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente percebe as pessoas usando esse texto, ou se apegando nessa palavra, em momentos de crise, principalmente quando se sentem em desvantagem. Ou uma perseguição, ou às vezes alguém levanta uma calúnia, uma difamação, às vezes algum tipo de implicância ou de problema, logo nos vem esse texto, né? Se Deus é por nós, essa pessoa não terá poder contra mim. Eu não diria para você que está errada a sua ideia, mas, às vezes, nós perdemos a profundidade dessas palavras. E eu queria chamar a atenção de vocês para o que exatamente Paulo está falando, ou sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Que coisas são essas?
Veja o versículo 31. Ele faz uma pergunta que a gente chama, no estudo da Bíblia, na hermenêutica, de uma pergunta retórica. Que pergunta que ele faz aí? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou estando diante de nós estas coisas, o que nós vamos dizer? E ele afirma categoricamente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a questão é que coisas são essas? Que coisas que, de fato, Deus se coloca a nosso favor? São as que estão no versículo 30? Essa pergunta aparece de novo. Aí, no versículo de número 37. Só que não aparece em forma de pergunta. Aparece a frase agora em forma de afirmação. Em todas estas coisas. Então, primeiro ele diz assim, o que diremos, pois, em vista destas coisas? Mais à frente ele diz assim, em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais que vencedores. De certa forma, a resposta do Daniel está certa no versículo 30, porque o versículo 30, ele como que faz uma síntese de tudo que vem antes. Mas nós vamos começar no capítulo 8, e nós vamos encontrar de forma mais detalhada e explicada que coisas são essas. Em primeiro lugar, você percebe que no capítulo 8, versículo 1, ele coloca diante de nós um tema que talvez seja a grande questão da nossa vida, a maior de todas as preocupações. O que ele coloca? Agora, pois, já nenhuma condenação há. Do que Paulo está falando? Ele está falando do juízo de Deus sobre a humanidade, sobre nós. Ele está tratando de um dos temas mais inquietantes, que é o tema da culpa. Nós sentimos a culpa hoje como crentes. Primeiro, nós sentimos a culpa porque nós somos pecadores. E a gente já acorda culpado. Ou a gente já acorda se sentindo culpado, sem fazer nada. Mas nós sentimos culpa quando pecamos também. Então, existe basicamente dois tipos de culpa. Você pode se esconder e se trancar num quarto, ou ir para um lugar bem distante, solitário, que você não conviva com ninguém, senão com os pássaros e com a natureza, e acordar sozinho, dormir sozinho, que ainda assim você se sentirá culpado. Porque nós somos habitados pela nossa natureza pecaminosa, e a nossa natureza pecaminosa, ela aponta constantemente para uma dívida que nós temos com Deus. E a outra culpa que também nós levamos é pelos pecados que nós cometemos em função da natureza pecaminosa. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos, por natureza, pecadores. E Paulo diz que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Desde aquele que se considera mais puro, mais santo, até o mais pecador, aquele que comete mais crimes, dos mais hediondos possíveis, todos eles estão na mesma categoria, a categoria de pecadores. Quando eu evangelizo, eu sempre trato desse tema, que as pessoas dizem assim, pastor, mas eu faço por merecer,
eu tenho procurado ser uma boa pessoa. Eu nunca matei, nunca roubei. Procuro ser um bom pai, procuro ser um bom filho, procuro ser um bom marido. Eu procuro andar em dia, sou honesto. Alguns dizem assim, eu não tenho muita coisa não, mas eu sou honesto. Então, às vezes, parece transmitir a ideia assim, olha, eu sou um cara que mereço a salvação. Não é porque eu sou bom demais não, mas pelo menos eu estou na média. Só que Paulo destrói esse argumento que ele diz assim, olha, não há um justo sequer. Um justo sequer. E esse é um tema que a gente trata na evangelização que choca as pessoas. E o segundo tema, que é o tema que nós, principalmente como cristãos, lidamos, todo homem lida, e nós como cristãos ainda mais, que é o fato da consciência culpada por causa de um pecado cometido contra Deus, um ato em si, uma mentira, enfim. Os irmãos sabem muito bem desses atos. Então, Paulo está tratando aqui desse grande drama do ser humano. Se é alguma coisa, irmãos, capaz de lançar a pessoa no completo desânimo, sem dúvida nenhuma, é o sentimento de culpa. Como as pessoas têm dificuldade em lidar com o sentimento de culpa. Têm dificuldade de receber o perdão de Deus e têm dificuldade de perdoar a si próprios quando cometem erros. Diante desse grande drama humano, Paulo diz o quê? Se você está em Cristo, fique tranquilo, porque você está livre da condenação eterna e do juízo de Deus. Ou descanse no Senhor. Nenhuma condenação há. Maravilha. Mas o texto continua dizendo, para os que estão em Cristo Jesus. Há uma condição básica aqui. E os versículos seguintes, Paulo explica isso. Ele está dizendo que a lei do Espírito da vida é maior do que a lei do pecado e da morte. Antes de Cristo, nós estamos debaixo de uma lei, do pecado e da morte. Em Cristo, outra lei maior e mais forte, diz assim, vocês estão agora livres da condenação. A lei do Espírito da vida, do Espírito e de vida, é a lei mais forte e que anula a nossa condenação eterna. Paulo trata, então, da salvação aqui, primeiro em termos de lei. Versículos seguintes, ele continua explicando o tema que ele aborda no início. Ele diz, olha, o que foi impossível à lei fazer, porque estava enferma, Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Perceba aí a ênfase, Deus fez. A carne, ou a lei do pecado e da morte, condenou você. E você vivia debaixo dessa lei, mas Deus, perceba que a iniciativa é de Deus, enviou o seu Filho, pagou o seu pecado, pagou a sua dívida, e agora você está livre da condenação. Primeiro versículo, você está livre da condenação só porque você está em Cristo. E esse ato de libertação foi Deus quem executou. O resto do texto continua descrevendo, porém no versículo 5, ele introduz um outro assunto, que agora sim se diz respeito mais diretamente aos que já estão em Cristo. Aqueles que já estão em Cristo e estão livres da condenação, agora têm uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Os que se inclinam para a carne, cogitam da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do... Então agora você perceba que ele não está colocando como sujeito da ação Deus. Ele está dizendo agora nós,
os que estamos em Cristo, temos a responsabilidade de fazer o quê? Nos inclinarmos. E se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, colhemos a morte. Se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, colhemos o Espírito. O que vem antes foi Deus quem fez. Mas da agora para frente, Deus está chamando a nossa responsabilidade. E por que é possível que eu e você, que nós cumpramos essa responsabilidade? Exatamente pelo fato de que nós agora estamos em Cristo. A base sobre a qual nós construímos a nossa vida cristã, a base sobre a qual nós vivemos, é exatamente essa. Nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa base. E porque estamos nessa base, agora eu posso assumir a responsabilidade de santificação. O texto não coloca essa palavra, mas você vai ver essa palavra em Tessalonicenses, em Colossenses, Paulo falando do mesmo assunto com palavras diferentes. Mas o tema é o mesmo. Já que eu estou em Cristo, estou livre da condenação, eu agora preciso fazer o quê? Me inclinar para as coisas do Espírito. Porque se eu inclino para as coisas da carne, eu vou colher a morte. Ele nos alerta para isso. Versículo 6, ele fala disso. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do Espírito para a vida, o pendor da carne é inimizade, ou seja, se eu estou cedendo à carne, eu vou colher inimizade, inimizade inclusive e principalmente contra Deus, porque eu não estou submisso à lei de Deus. E ele diz no versículo 8, os que estão, ou os que insistem em permanecer na carne, não podem agradar a Deus. E depois que ele leva a gente lá para o fundo, ele resgata, né? Vocês, porém, olha que coisa maravilhosa a didática de Paulo e do Espírito. Agora, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Então, ao mesmo tempo que Paulo vai conduzindo a gente à responsabilidade, ele diz assim, não se esqueçam que vocês agora são diferentes, vocês não estão mais na carne, vocês não estão mais dominados, porque vocês estão debaixo da lei do Espírito e da vida, não mais debaixo da lei da morte e do pecado. E aí ele continua explicando, versículo 11, tem um versículo aí, ou uma verdade que também é uma verdade que sintetiza, que resume esse ensino. Ele diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vai fazer o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Aqui Paulo nos leva para o túmulo de Jesus. Paulo nos leva agora para o túmulo de Jesus. E ele está nos levando a pensar sobre a morte de Cristo, sobre o tempo que Cristo ficou morto, detido pela morte, e ele nos faz pensar em que o poder de Deus que atuou em Cristo Jesus o ressuscitou dentre os mortos. E ele está dizendo, a mesma coisa aconteceu com você. Você estava detido pela morte, mas o poder de Deus veio e ressuscitou, ou trouxe vida a você. De novo, irmãos, percebam aí como algumas vezes Paulo nos chama a responsabilidade. Olha, vocês precisam se inclinar, devem se inclinar para o Espírito, para colher a vida e a paz. E lembrem-se, porque vocês estão em Cristo, vocês são de Cristo. O Espírito de Deus habita em vocês, vocês já foram vivificados. Porque o mesmo Espírito que agiu em Cristo, o mesmo poder que agiu em Cristo, está agindo em nós. O versículo 12, ele continua desenvolvendo essa ideia. Você vai ver que do versículo 5 até o versículo 17, ele continua desenvolvendo essa ideia de santificação progressiva. Essa é uma doutrina muito importante do conjunto de doutrinas da igreja.
que é a santificação progressiva. Nós já somos salvos, definitivamente salvos, mas ainda não fomos completamente salvos. Estamos sendo salvos. Fomos salvos da condenação, mas estamos sendo salvos todos os dias do pecado. E no último dia, nós seremos completamente salvos. Então, nesse tempo que nós vivemos, no tempo presente, é um tempo de tensão, é um tempo de angústia, porque nós estamos em luta contra a carne, em luta contra o pecado. É um tempo de tensão. Se assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós agora, em Cristo Jesus, nós somos agora conclamados a uma força, a um chamado de Deus para a santificação. E nós não devemos mais nada ao pecado, nem à morte, e não devemos mais nada ao diabo. Paulo está lembrando, agora você deve a Deus. Há um apelo do Espírito Santo, e é Ele que você tem que responder. Você deve satisfação a Ele. É a Ele. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos com medo, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Paulo está dizendo que esse relacionamento de santificação, ele não é na base do medo. Ele é na base da gratidão e na base do amor. Nós não recebemos espírito de medo e nem de escravidão. Nós servimos a Deus e buscamos a santificação porque amamos a Deus. Não porque nós temos medo de Deus. Medo é diferente de temor. Medo é diferente de temor. Nós temos temor a Deus. E tememos a Deus porque o amamos e procuramos fazer a vontade dele porque o amamos. Primeiro tema que Paulo levanta é o tema da culpa. O segundo tema que Paulo levanta é o tema da vida cristã diária. Dessa luta que nós temos diária contra o pecado. Irmãos, e que luta, hein? Em Gálatas 5, Paulo falou, olha, carne guerreia contra o... Paulo diz que essa luta não é brinquedo, não, é guerra mesmo. A nossa vida é uma constante guerra interior contra o pecado. A nossa vida não é brinquedo, nesse sentido. Ela não é um mar de rosas, é uma luta constante, é um esforço constante de santificação que nós fazemos. Porque se nós folgarmos um minuto, nós perdemos. Não é verdade? Guerra lembra isso, né? Você está sempre pronto, você está sempre ligado, você está sempre atento. Porque se você descuidar, o inimigo vem e pode derrotar você, ou pode saquear você, pode dominar você. O terceiro tema que Paulo levanta é o tema que vocês mesmos já falaram, que é o tema que também é um grande desafio para nós, que é o tema do sofrimento. Domingo, agora pela manhã, o pastor Joy, que ministrou a nós, falou sobre esse drama da morte, drama do sofrimento. E Paulo está tratando disso aqui. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós.
Paulo está dizendo aqui que nós vivemos uma angústia. Nós estamos aqui nesta vida e ansiamos pela restauração de Deus. Há algo em nós que clama pela restauração de Deus. Ele diz que é uma angústia isso. Há um anseio que clama. E nós vivemos na esperança, porque na esperança fomos salvos. Ou seja, nós temos a esperança da restauração final. Já fomos restaurados e livres da condenação. Estamos sendo salvos do pecado todos os dias. E seremos definitivamente salvos no final. É nessa esperança que nós vivemos. O combustível do crente é essa esperança. Ao mesmo tempo que vivemos essa angústia, porque algo em nós clama pelo encontro e pela restauração, mas ao mesmo tempo nós estamos na carne, lutando o pecado, estamos nessa angústia, nessa luta, mas Paulo diz assim, olha, nós vivemos na esperança, não é na angústia. A esperança de que no final Deus completará o que falta. O versículo 26, ele traz um alento nessa luta contra o sofrimento. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Versículo 26. Porque nem orar nós sabemos como convém. Mas o Espírito nos assiste, intercede por nós, nos assiste e intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E quanto aos sofrimentos e às lutas, nós precisamos ter sabedoria para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem que faz todas as coisas cooperarem para o bem? Mesmo o sofrimento, mesmo as angústias, Deus. Percebam de novo que Deus está no controle, Deus está fazendo, não somos nós. E no versículo 31 ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Os irmãos entenderam? Que coisas são essas? O problema da culpa, o problema da nossa tensão da vida cristã, é uma tensão diária, uma luta, esse problema. O problema do sofrimento, que é um drama, ele diz assim, olha, à vista dessas coisas, nós só temos uma coisa a dizer. Deus é por nós. Como que Deus é por nós? Porque Ele nos livrou da condenação, Ele nos deu o seu Espírito e nos faz viver em santificação, e Ele é quem nos dá consolo e conforto e esperança no sofrimento. Tudo é Ele. Então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, essas coisas não têm poder para nos dominar, porque foi Deus que fez. Quem te salvou? Quem te livrou da condenação? Não foi você, foi Deus. Quem está livrando você do pecado todos os dias? É Deus. Quem está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem diariamente, inclusive o sofrimento? É Deus que está fazendo isso. Então Paulo diz, olha, é Deus que está lutando por nós. Então, descansa no Senhor, porque se Ele é por nós, nada, ninguém será contra nós. O apóstolo Paulo tem uma maneira inteligentíssima de escrever, e é lógico que acima disso a ação do Espírito Santo. No versículo 31 ao versículo 39, ele faz um resumo de tudo isso. Eu acho tremendo isso aí na Bíblia, né? Primeiro ele coloca o tema, explica o tema, e lá no final ele resume um pouco de cada um dos assuntos e conclui de uma forma extraordinária. O que ele diz? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, o Deus que fez tudo por nós, porventura, tem alguma coisa que Ele não fará por nós? Graciosamente, Ele fez tudo.
Ele nos livrou da condenação, Ele está nos livrando do pecado, Ele nos está dando consolo e força no sofrimento. Esse Deus fez tudo. Não foi Ele que fez, Ele está perguntando. Então, confie, porque Ele continuará dando a você e suprindo as suas necessidades graciosamente. De novo, ele entra com o tema da condenação ou da culpa. De novo, olha aí. Quem tentará acusação contra? É Deus quem? Lembra o tema do capítulo 8, versículo 1? Ele traz de novo aqui. Lá ele diz, olha, não há nenhuma condenação. Aqui ele diz assim, quem tentará acusação? Ninguém. É Deus quem justificou. Quem vai condenar você? Ninguém. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e intercede. Tempo presente. Continua intercedendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento? De novo, ele volta com o tema do sofrimento. Será a tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que por meio daquele que nos amou. Os irmãos entenderam agora a resposta para a pergunta que ele levanta? Que coisas são essas? As coisas mais terríveis que possam se abater sobre nós. Não existe nada pior do que isso. Nada. Paulo trabalha aqui os maiores dramas nossos. Às vezes a gente pensa que o problema nosso é uma briguinha ali, né? Uma confusão, uma falta de alguma coisa, uma privação temporária. Não. Essas coisas são tão passageiras e efêmeras. Deus já fez muito mais do que isso. Ele já livrou você da condenação eterna. Já deu o Espírito dele para você. E vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É isso que Deus faz por nós. Ele é por nós contra essas coisas. Por isso, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos em Cristo. Nós podemos estar certos, ter convicção. Paulo aqui trabalha o tema tão importante que é da convicção. Certeza. É assim, irmãos, que nós precisamos viver, com convicção, com certeza. Eu estou bem certo, eu tenho convicção. Eu não tenho apenas um conhecimento. Não é um mero conhecimento, não é uma mera informação. Convicção é mais do que conhecimento. Por uma convicção você morre. Convicção é aquilo que está lá no mais profundo do seu ser, que nada é capaz de abalar ou de tirar de você. E ele está dizendo, olha, eu tenho convicção, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, olha como ele vai nos extremos, nem a morte, que é o pior de tudo, e nem o melhor de tudo, que é a vida, nem os anjos, nem os principados, e aí ele vai lá no inferno, nem as coisas que possam me acontecer no presente, e nem as coisas que podem vir a acontecer, lá no céu, ou no mais alto, ou no mais profundo, ou nem uma criatura, tanto no céu, como na terra, quanto no inferno, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Coisa maravilhosa, né? Quando nós estivermos diante das lutas, é isso que tem essa convicção que nós trazemos. Pense nesse versículo dessa forma. Não use esse versículo contra as pessoas, não. Às vezes a gente usa contra as pessoas. Não. Isso é muito pequeno, é muito medíocre. A ideia de Paulo não é isso. Não é fazer você ter vantagem sobre as pessoas. É fazer você viver de uma maneira diferente e contagiar as pessoas com a sua fé, com a sua convicção, com o seu estilo de vida.
Interessante que todos esses temas aqui acontecem na vida do não crente e do crente, né? Tribulação, tristeza, angústia, fome, perseguição. Tudo que acontece com o não crente, acontece com o crente. Mas nós temos uma diferença, porque a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus, essa só o cristão, só aquele que está em Cristo. Essa é a nossa diferença, gente, é a convicção. É essa fé enraizada. É a fé enraizada. Lá no fundo do nosso ser. Não é aquela fé superficial. É a fé que está lá no fundo do nosso ser, que é capaz de mudar os nossos hábitos. Quando a gente tem essa convicção, a gente muda os hábitos. Porque nós não vivemos mais com medo. Porque Deus é por nós. Não é? A gente não vive com medo. Tem gente que é assim, vive com medo. Medo do que aconteceu, medo do que pode acontecer no presente, medo do que pode vir a acontecer no futuro. Está com medo, 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 medo. Preciso ter medo. Basta vir um acúmulo de tragédias que a gente percebe que as pessoas ficam apavoradas. Eu acho que Cristo está para voltar. Eu acho que o anticristo está se manifestando. E aí começa aquela neurose, aquela fobia, aquele medo. E se Cristo está para voltar, o que vai mudar na sua vida? Não devia mudar nada. Não devia mudar nada. Não é verdade? Eu vou começar a ser crente agora, porque Cristo está para voltar. Eu já estou atrasado. Alguém perguntou para Moody, que se você soubesse que Cristo está para voltar, o que você faria? Ele falou, continuaria fazendo a mesma coisa. Que fé maravilhosa. Porque é essa convicção que faz diferença, gente. Aconteça o que acontecer. A gente sente, a gente chora, é lógico, a gente se preocupa enquanto humanos, mas tem uma convicção íntima em nós. Que nada pode nos tirar da presença de Deus. Nem o nosso pecado. Você crê nisso? Nem o seu pecado. Amém? Que essa convicção seja uma convicção contagiante. As pessoas estão precisando disso, viu, irmãos? As pessoas estão precisando ver isso em nós. As pessoas estão precisando. Vocês têm amigos não crentes, eu também tenho. Eu fico observando as atitudes deles. Quem não tem Jesus vive com medo. Quem não tem Jesus vive com medo. É impressionante. Quando você começa a conversar, você percebe que a pessoa está cheia de medos, de temores. Medo de dormir, medo de acordar, medo de ir trabalhar, medo de não ter trabalho, medo de não ter dinheiro, medo de ter muito dinheiro, enfim, medo. Medo de ficar sozinho. Mas a vida do crente é diferente. Tem uma paz interior. Faz com que a gente coloque a cabeça no travesseiro e descanse. Eu estou guardado pelo poder de Deus. E não é porque eu sou bom, não. É porque Deus é por mim. E eu confio que Ele é por mim. Nada pode me separar das mãos de Deus.